Você descobriu que seu marido é narcisista. E agora? O que fazer? No vídeo de hoje nós vamos abordar esse tema e você vai descobrir o que fazer depois de ter descoberto que seu marido é narcisista. Olá família, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um dia caminhando no deserto e hoje tratando desse assunto tão polêmico e tão difícil de ser compreendido, o narcisismo. E o que fazer se a esposa descobriu que o marido é narcisista? Eu já quero pedir para você, se inscreva no canal se você chegou agora. Se você, porventura, já estava aqui no canal há algum tempo, se torne membro, você vai ter mais de 1000 vídeos exclusivos. Sim, o Manual do Casamento, ó, tem história. Você vai ter mais de 1000 vídeos exclusivos aqui do canal. Você vai ter alguns outros benefícios e você também vai ajudar que essa mensagem chegue ainda mais longe. Certamente se chegou até você é porque alguém se tornou membro. E você se tornando membro, esse vídeo também vai chegar a outras pessoas. Família, dito isso, vamos abordar esse assunto porque eu sei que você está ansioso para saber o que fazer, uma vez que você descobriu que seu marido é narcisista. Primeira coisa que eu preciso esclarecer para você. Quando fala-se de narcisismo, na internet já vai ter muita coisa, muito conteúdo para você explorar. Vai ter muitos charlatões por aí também. Muitos. Eu vou te explicar por quê. Há algum tempo atrás eu fazia acompanhamento com uma pessoa, fazia terapia com essa pessoa, e chegou um dia que essa pessoa falou assim: Diego, eu contratei um psicólogo que é especialista em narcisismo. Especialista em narcisismo. Por que eu falo de charlatões? Primeiro, porque dentro da psicologia, o narcisismo é um transtorno que ainda não está plenamente compreendido. Então, todos que se debruçam sobre o narcisismo ainda se debruçam em busca de respostas, porque, segundo a psicologia, não se identificou as causas e não se identificou as curas. Então, é um transtorno muito ainda no estágio de observação. Então, quando alguém fala assim, olha, fulano é especialista em narcisismo, fica de olho, talvez só está querendo seu dinheiro. Outra coisa, quando nós falamos do narcisismo, existe um outro problema. Por quê? Porque o narcisista, uma das características, inclusive, é que o narcisista não se permite ser diagnosticado. Ele não se sujeita a isso. O narcisista nega que ele tem algum problema. Então, o diagnóstico, suposto diagnóstico do narcisista, se dá com a vítima. A vítima, ela chega para um psicólogo, para um terapeuta, para um profissional da área, e a vítima descreve, olha, meu marido ele tem esse comportamento, ele faz isso, ele faz aquilo outro e tal. E aí, então, se atender parte, pelo menos 70% dos requisitos, então tem-se o diagnóstico de que a pessoa é narcisista. Só que o que acontece? Quando você olha agora para as vítimas do narcisista, elas somente buscam ajuda e só buscam entender se o marido é ou não narcisista quando elas estão muito feridas. Quando elas também já estão desenvolvendo algum tipo de transtorno. Quando as grosserias, os descasos, as traições, as mentiras, quando tudo isso também já está danificando a pessoa. Normalmente só se descobre que o marido é narcisista quando a esposa está fazendo algum tipo de tratamento já. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos lidando com pessoas que estão extremamente fragilizadas. E dentro da psicologia, hoje, o narcisismo para pessoas casadas é a melhor forma de você enganar alguém e tomar o dinheiro dela. Então, se você, esposa, vai em um psicólogo e o psicólogo fala assim, olha, porque seu marido é narcisista. Você pode se preparar. Ele viu você como uma galinha dos ovos de ouro. Por quê?
Porque agora, se ele coloca você cada vez mais numa condição de vítima, se ele demonstra compreensivo, se ele demonstra de maneira afetiva, que é tudo aquilo que supostamente o narcisista não faz, você vai se sentir acolhida. Você vai ver na terapia, no psicólogo, alguém que está curando feridas que o seu marido está abrindo. Só que isso é tão sério. Por quê? Porque para ele fazer isso, ele vai ter que concordar com você de que seu marido tem um transtorno, que esse transtorno não tem cura e que você só vai se sentir bem se você largar o narcisista. Se você pesquisar na internet artigos em relação a isso, você vai ver que 99% dos artigos recomenda que a vítima de um narcisista o abandone, se separe dele. Então, quando nós estamos falando a respeito disso, agora eu fazendo uma análise científica em relação a essa questão, nós temos um problema muito grave aqui, porque nós estamos diagnosticando alguém de uma enfermidade sem sequer consultar a pessoa. É como você ir no médico e você chega no médico e você, depois de consultar no médico, você chega no seu marido e fala assim, olha, o doutor falou que você está com um caroço na próstata. É porque agora a gente está no mês de campanha, né? Ó, você tem um caroço na próstata. E aí o seu marido vai falar assim, mas como assim? Eu nem fui lá? Ele nem deu a dedada para saber? Como assim eu tenho? Não, mas eu falei para ele, né? Eu falei como é que é o seu orifício e tal. E aí ele falou, não, certamente ele tem câncer. E é assim que se faz diagnóstico? Quando alguém está com uma tosse estranha, pode mandar outra pessoa para ir tirar a radiografia para ver se é pneumonia, se é um resfriado, o que que é? Não. Então o narcisismo, ele é diagnosticado sem ter a pessoa, o que já levanta grande suspeita. E segundo, você tem um julgamento de um suposto crime cometido por um marido, que quem julga é a vítima. Porque é a esposa que fala, olha, ele me trata assim, ele me trata assim. Não tem perguntas do tipo, certo, mas e o que você fez para provocar isso? Você, porventura, também tem responsabilidade nisso? Não estou querendo inverter as culpas. Eu só estou falando que a análise é manca. A análise, ela tapa um dos olhos e só julga com o outro. Por isso que o diagnóstico de uma pessoa com esse transtorno é extremamente delicado. Então você tem que ter esse entendimento. E aí, diante disso, a partir desse momento que a gente compreende esse aspecto, tem algumas perguntas, pelo menos 3 perguntas, que você precisa obter respostas. Primeira pergunta, o que seria o narcisismo? Segundo a ciência, o narcisismo é um transtorno de personalidade. Ou seja, a pessoa ela tem um transtorno em que ela se coloca no centro, ela é a mais importante, ela é a melhor, ela despreza o outro, ela suga a energia do outro. Basicamente isso, é um transtorno. Segundo a psicologia, isso seria o narcisismo. À luz da Bíblia, o que seria o narcisismo? O narcisismo seria um comportamento de alguém que comete adultério. Isso seria o narcisismo. Então agora aqui nós temos um problema seríssimo, porque esse canal ele é de cunho bíblico. Ou seja, tudo que nós falamos, a base aonde nós sustentamos é a Bíblia. A psicologia fala que esse comportamento, esse transtorno, ou melhor, né, que esse comportamento do seu marido é um transtorno sem cura e sem origem. A Bíblia fala que esse comportamento do seu marido é uma consequência de um pecado, ou seja, tem origem, e a Bíblia traz qual é a cura. Então, quando você faz essa pergunta, o que seria o narcisismo? Porque o vídeo agora, hoje, nós vamos falar de como você reage, como você se comporta com o marido que é narcisista. Então, a primeira pergunta que você tem que responder é essa. O que é o narcisismo?
Você quer se posicionar de que forma? Ao lado da psicologia, ao lado da ciência? Ah, Diego, eu quero a ciência. Eu quero acreditar que o narcisista, ele não teve origem do nada. Ele desenvolveu isso, um mosquitinho picou ele e ele virou narcisista e que isso não tem cura. Então eu posso largar meu marido, eu posso abandonar e deixa ele se lascar sozinho. Esse pode ser o seu posicionamento. Ou você pode olhar e falar assim, tá, eu prefiro crer que o narcisista é aquilo que a Bíblia diz, que é os comportamentos de alguém que cometeu o pecado do adultério. E por isso se tornou egoísta, por isso se tornou mentiroso, por isso toda essa distinção de comportamentos. Uma coisa interessante, você que está na dúvida se você quer crer na Bíblia ou na psicologia, a psicologia fala que o indivíduo narcisista ele tem um transtorno, não é? Um transtorno de comportamentos interpessoais. Interessante isso. Mas, se o indivíduo ele tem um transtorno, por que ele não trata todo mundo do mesmo jeito que trata a esposa? Já parou para pensar nisso? Por que os filhos que ficaram do lado dele na separação, por que ele não trata os filhos igual trata a esposa? Por que ele não trata os pais igual trata a esposa? Por que ele não trata o chefe dele, um policial, um juiz, igual ele trata a esposa? Que transtorno é esse que se torna seletista? Que só escolhe a pessoa que de uma certa forma ele um dia traiu, que um dia ele adulterou? É uma pergunta a se fazer, viu? Por quê? Se a pessoa tem transtorno, é igual aquela história, doido é doido só junto com outro doido ou ele é doido o tempo todo? O doido é doido o tempo todo, não é isso? Claro que é. Então, diante disso, se a pessoa tem um transtorno, ela tem um transtorno. Ah, ele é narcisista? Ele é narcisista. Então ele é narcisista com todo mundo. Mas aí, sabe uma das coisas que a gente escuta muito? São queixas de esposa falar assim, pois é, Diego, mas meu marido trata assim. Não, mas você precisa ver com os amigos nosso, com os parentes, na igreja. Nossa, ele é o mais querido. Ele, nossa, ele trata... Mas eu, Diego... Ué, mas peraí, que transtorno é esse? Seletista? A cabeça dele escolhe o momento de dar uma bugada? Agora a Bíblia traz o outro posicionamento. O posicionamento é, olha, esse transtorno acontece, essas mudanças de comportamento acontecem porque ele está em pecado. Então as pessoas que estão relacionadas a esse pecado, ele vai tratar diferente. Se os filhos descobriram o pecado dele e reprovam esse pecado, ele vai abandonar os filhos, assim como ele abandona a esposa. Se os padrinhos de casamento ficarem do lado da esposa, ele abandona os padrinhos. Se a família dele ficar contra ele na separação, ele abandona a família. E pronto. Ele só é narcisista com aqueles que se opõem ao pecado dele. E com a amante, ele é igualzinho? Claro que não. A amante está no pecado e aí ele trata bem a amante. Mas a esposa que ele adulterou, essa ele trata mal. Então, primeira pergunta que você precisa responder. O que seria o narcisismo? Você está do lado da psicologia ou do lado da Bíblia? Entendeu o que seria o narcisismo? Biblicamente, seria um período de pecado, onde os comportamentos do indivíduo mudam por causa do pecado chamado adultério. Pronto, isso seria o narcisismo. Agora que eu sei que eu estou lidando com um marido que está em pecado, agora eu tenho que responder uma segunda pergunta. E a segunda pergunta é: o que eu tenho a ver com isso? Diego, ele está em pecado, não eu. O que eu tenho a ver com isso? Porque agora está lá o homem em pecado, me trata mal, isso e aquilo. E o que eu tenho a ver com isso? Qual é a minha parte nessa história? Ok. Vamos responder outras duas perguntas. Você me responde aí. Seu marido já era narcisista antes de se casar?
Aí agora tem duas respostas que você pode me dar. A primeira resposta já, Diego, eu casei com ele assim, eu sabia que ele era assim, ele já me tratava mal antes de casar, ele já era grosseiro antes de casar, ele já era egoísta antes de casar. Opa, se essa é a sua resposta, então o que eu tenho para dizer para você é, então você sabia que ele era assim. Você casou com ele sabendo que ele precisava de ajuda, você casou com ele sabendo que ele estava em pecado. Então não faz sentido agora você falar assim, não, eu vou largar ele porque olha lá, olha os comportamentos dele. Não, você já sabia. Se você já sabia, então você se casou consciente disso. Vocês se tornaram uma só carne. Agora você o abandona, sujeitando ele a mais pecado e você a mais pecado? Não. Então peraí, você já sabia que ele tinha esse problema. Ou senão você me responde da outra forma. Fala, não, Diego, ele na verdade ele não era assim não. Ele era um príncipe, Diego, quando casou. Ele abria a porta do carro para mim. Ele me tratava bem, era assim, era assado e tal. Agora, Diego, é que ele mudou de um tempo para cá. Quando nasceu nossos primeiros filhos, foi quando ele recebeu uma promoção no serviço, foi quando ele teve depressão, foi quando ele perdeu o pai. Foi de um tempo para cá que ele mudou. Opa! Então significa que este pecado tomou forma durante o seu casamento. E desta maneira, você tem a responsabilidade de ajudar sim o seu marido a superar isso. Não dá para você virar as costas para isso. Porque quando vocês se casam, ele não tinha esse problema, ele não era assim. Deste modo, agora você precisa ajudá-lo. Então, pronto. Segunda pergunta é, o que eu tenho a ver com isso? Se você se casou, ele já era assim? Então, você se casou consciente. Então, você tem que ajudar. Se ele não era assim e ele se tornou, então você também precisa ajudá-lo. Porque foi ao longo do processo, ao longo do casamento, que esse pecado tomou forma. E aí é sua obrigação, porque vocês são uma só carne, de você ajudá-lo. Terceira e última pergunta que você deve responder. Como uma mulher cristã, o que você deve fazer? É a terceira pergunta. Como cristã, o que eu devo fazer? Como cristã, eu quero, Diego, pregar o evangelho para o mundo todo. Eu quero pregar o evangelho na minha igreja. Eu quero falar de Jesus para os meus vizinhos. Mas não quer pregar para o seu marido, que é uma só carne contigo? Você quer ser bom exemplo para as pessoas que estão até lá na África, mas você não quer ser um bom exemplo para o seu marido? Você quer salvar e você quer que a misericórdia de Cristo alcance os ladrões que estão nos presídios, os enfermos que estão nos hospitais, os órfãos que estão espalhados pela terra, mas não o seu marido, o qual Deus fez uma só carne contigo? Opa! Então aí nós já começamos a ter um problema. Mas aí vamos pensar assim, como cristã, o que eu devo fazer? Como cristã, agora eu vou ter que parar de falar e vou ter que deixar a Bíblia falar. Então eu tenho 2 textos para você, esposa, que tem um marido narcisista, para você ter uma orientação bíblica de como agir. Primeiro texto está em 1 Coríntios. Vamos lá para o livro de Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 7. 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do verso 12. Os conselhos que psicólogos, terapeutas, os especialistas em narcisismo passam por aí para você largar do seu marido. Olha o que a Bíblia fala. Aos outros, contudo, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher, alguma irmã cristã tem um marido incrédulo que não crê em Deus, que não teme a Deus, que está no pecado,
e ele consente em habitar com ela, então ela não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificado pelo marido crente. Deixa eu te falar uma coisa a respeito disso daqui. O que é que nós tiramos disso daqui do nosso proceder, das coisas que precisamos fazer? Primeira coisa, não separe. Ah, você é crente, você mulher é crente. Seu marido não é crente, então você não tem autorização nenhuma para se separar dele. Nenhuma. Fica com ele. Diego, mas ele é descrente, ele é incrédulo. A Bíblia diz, se ele consente habitar com você, não se separe dele. Essa é a primeira coisa. Não se separe dele. Ah, Diego, mas a psicóloga tal falou isso, mas o terapeuta tal... Problema deles. A Bíblia fala, não se separe. Ponto. Segunda coisa que nós extraímos disso. Aqui é dito que o marido descrente, incrédulo, é santificado pela mulher crente. Pela mulher santa. Porque os dois são uma só carne. O que o texto está querendo dizer para você, minha irmã, é o seguinte. Primeira coisa, não se separe do seu marido. Ok? Não se separe. Ah, mas eu estava considerando a opção daquele psicólogo que é especialista. Não separe. E qualquer um que falar o contrário disso, tome como anátema e manda embora. Quando alguém fala assim, minha irmã, eu estava pensando no seu caso, separa do seu marido para dar uma lição nele nisso. Ei, sai daqui, arreda daqui, Satanás. E segue sua vida. Segunda coisa que o texto está dizendo, que o marido incrédulo é santificado pela mulher santa. Minha irmã, se santifique. Você está entendendo por que os especialistas de narcisismo estão ganhando tanto dinheiro assim na internet? Porque quem quer se santificar? Eu sei que nesse momento muitos estão indo embora do vídeo. É o quê? Santificar em pleno século XXI? Quem é esse irmão? Ah, ele é santo, olha lá, eu vou embora. Ninguém quer santificar. Hoje em dia, isso daqui é impopular, essa mensagem. Ninguém quer. Só que o texto manda isso. Ei, esposa, tu tá num casamento que o teu marido é descrente, é incrédulo, te santifique. Te santifique, porque só assim você santifica ele. Te santifique. A segunda coisa que você deve fazer é se santificar. É buscar ao Senhor. É orar mais, é estudar mais a Bíblia. Se santifique. Você precisa fazer isso, se santificar. Eu não estou mandando você ir na igreja. Tem gente que confunde santificação com ir em todos os cultos na igreja. Ei, igreja não salva ninguém. O que salva é a palavra do Senhor. O que salva é a graça de Cristo. O que salva é o nosso processo de santificação. E isso você não faz em 1 hora na igreja, pulando, rodopiando, fazendo seja lá o que for, fazem na sua igreja. Santificação você faz em casa. Santificação, ela se demonstra nos atos do dia a dia, no que você escolhe para assistir, a música que você para ouvir, a roupa que você veste, a comida que você come. Nisso se demonstra a santificação. Então, mulher, se santifique. Terceira coisa que você precisa, está lá em 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, do verso de 1 a 4. Presta atenção que diz: semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vosso marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, se são descrentes, se são incrédulos. Sabe uma coisa interessante? Deixa eu colocar uma pausa aqui, só criar um parênteses. Tem mulheres que falam assim, Diego, eu não vou ser submissa a um narcisista. Eu não vou ser submissa a um marido que não é o cabeça do meu lar, que me ama como Cristo me amou. Eu não vou ser submissa a um marido que não faz jus a isso.
Então presta atenção aí, ô mulher crente. Presta atenção. O texto manda haver a submissão sob o marido incrédulo. Por quê? Aí agora a grande pergunta, antes você fica com raiva de mim, a grande pergunta é, mas por que que Pedro está mandando eu ser submissa a um marido incrédulo? Olha por quê. Semelhante a vós, mulheres, sede submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, eles sejam ganhos sem palavras. Observando a vossa conduta honesta e respeitosa. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, que não seja botox nos beiços, que não seja cílios, que não seja vestidos, que não seja silicone, não. Verso 4. Mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é precioso diante de Deus. Mulher, se você está diante de um marido que é incrédulo, que é descrente, seja submisso a ele. Que você tenha o traje incorruptível de um espírito manso, humilde, obediente, temente ao Senhor. Porque você dando um bom exemplo, um bom testemunho, você vai ganhar o seu marido sem usar nenhuma palavra. Quando eu vejo essa questão do narcisista, sabe uma coisa que me preocupa? E que quando eu faço sessões em particular com a pessoa, eu tomo muito cuidado para dizer isso, mas aqui no YouTube eu preciso dizer isso de uma maneira difícil, é que o casal, naturalmente, eles se espelham. O que nós lemos Paulo falando e agora Pedro falando é basicamente isso. Um casal, eles se espelham, porque eles são uma só carne. Então é fácil que um marido narcisista desenvolva uma mulher narcisista. Se a mulher santa não consegue santificar o marido narcisista consegue transformar a sua esposa numa narcisista. E aí é muito comum você perceber esses sintomas nesse momento. Se você está pensando coisas do tipo, um absurdo, olha o Diego defendendo os homens. Ah, ele fala isso porque ele não sabe o que é conviver com um narcisista. Ah, mas se ele tivesse no meu lugar eu queria ver só. Ei, princípios egoístas e de desprezo ao próximo. Um sintoma narcisista. Se você pensa assim, eu não vou mudar por causa do meu marido. Não, ele que deveria mudar, ele que está errado. Princípio egoísta de um narcisista. Ah, mas eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Quem tem problema é meu marido. Princípio de negar a causa do problema. Sintoma de um narcisista. Ah, claro, agora eu sou o problema e tá todo mundo certo. Generalização de caso. Sintoma de um narcisista. E deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar preocupado com isso. Isso é o efeito de uma só carne. Nós nos espelhamos. Se você convive com um narcisista, os sintomas dele vão estar em você, ainda que você reprove. E por isso, se você quer tratar o narcisista, você tem que usar desse mesmo princípio do espelho, que a Bíblia ensina enquanto esposa. Você nega a separação, porque se ele consente em habitar com você, então você vai habitar com ele. Você vai se santificar e você vai dar um bom testemunho. Esses são os remédios da cura de um narcisista. Com esse seu proceder, ele se arrepende, ele confessa o seu pecado. E conforme é dito lá em Provérbios, todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ao contrário do que a psicologia diz, a Bíblia nos ensina que o narcisista tem uma origem, existe cura
E você, como esposa, existe um proceder que você pode ter para salvar o seu marido. Agora tem uma outra questão, né? Eu entendo que talvez você esteja fragilizada nesse momento. Eu entendo que esse vídeo, talvez você não queira dar um like nele porque te feriu. Você vem assistindo vídeos no YouTube e todo mundo falando assim, você é uma coitadinha, você sofreu, seu marido é terrível. Isso. Porque eu sei que é isso que fala, é isso que dá like, é isso que dá visualizações. De repente você vem em um vídeo que te sacode e fala assim, ei, levanta a cabeça, vamos cuidar desse casamento, não vamos abandonar não, sabe? Busca santificação, busca mais ao Senhor, dê um bom exemplo, vá na contramão do mundo. Eu sei que isso mexe e que você está ferida e que talvez você não tenha forças para fazer isso imediatamente. Mas então, pelo menos ponha na sua cabeça que é isso que deve ser feito. Respeite o seu tempo, busque ao Senhor para que Ele te cure o quanto antes, para que você execute tudo isso. Isso seria a dica que eu tenho para você ao final desse vídeo. Tá bom? Conseguiu compreender? Eu espero que Deus te abençoe e te dê forças para que você execute essa cura e que o seu casamento seja uma bênção. Que Deus te abençoe e nós nos vemos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.